Bom dia a todos, graça e paz, amém? Bom demais a gente começar o dia já reunido no nome do Senhor. Eu digo muito que se a gente soubesse o privilégio que nós temos de poder nos reunir e poder falar do Senhor sem ter nenhum tipo de retaliação e sem nenhum tipo de perseguição, nós nos reuniríamos todos os dias no nome do Senhor. E eu vou dizer mais, a igreja precisa estar pronta, porque vai chegar o dia em que nós vamos lembrar desses dias, que nós podíamos ter nos reunido mais, podíamos ter chorado mais, podíamos ter abraçado mais. Mas nesse dia o Senhor vai dar graça e entendimento para que a gente saiba conduzir os últimos dias nessa terra. Mas eu tenho pensado muito essa semana, eu pensei demais, principalmente esse final de semana. Até eu estava meditando sobre o que pregar, e eu meditei muito sobre o amor de Deus. Sobre um amor, como foi cantado aqui nessa canção, um amor ousado. Um amor ousado. Irmãos, eu tive esse final de semana em uma outra denominação. Estivemos lá numa festividade como irmãos. E depois que eu saí de lá, eu fiquei pensando: quanta honra Deus nos dá. Eu cheguei naquele lugar, irmãos, e Deus me fez pensar muito. Porque há 6 anos atrás, Nilton está aqui, Nilton me conhece há muitos anos. Há 6 anos atrás, irmãos, eu nunca tinha lido uma Bíblia na vida. Há 6 anos atrás, a minha vida era toda errada. O meu passado não era bom. E eu cheguei naquele lugar e eu tive honra que eu nunca imaginei na minha vida. Pessoas que já caminham no Evangelho há 30, 40 anos, fazendo questão de dar o microfone para que eu pudesse falar de Deus. E eu olhei e falei: Deus, que amor é esse? Não tem merecimento. Tem. Eu olhei para a minha vida e falei: e Deus falou, eu falei: Deus, e qual que é a expressão desse amor teu? Eu preciso entender. E Ele falou: a minha graça. Lúcia, a minha graça te achou. Eu lembrei de Davi. Achei o meu servo Davi, com meu santo óleo ungi, com a minha mão direita o levantei, e o meu cetro nunca mais se apartará da tua casa. Esse é o amor de Deus. Essa é a graça. E eu tenho tentado desenvolver não só o meu ministério, como todos que estão ao meu redor, no sentido da gente expressar essa graça em favor dos outros, de expressar esse amor em favor dos outros. Porque, irmão, de verdade, eu não acredito num evangelho que faz campanha para Deus dar uma casa, enquanto na rua onde a gente mora tem gente morando na rua. Eu não acredito num evangelho que faz campanha para Deus nos dar recurso financeiro, enquanto tem gente morrendo de fome. Eu não acredito num evangelho que diz que porque foi dizimista na casa do Senhor, ganhou um tênis de R$1.000, ou porque rebaixou o carro e trocou as rodas. Eu não acredito nesse evangelho que enquanto isso está acontecendo tem um monte de gente morrendo de doença, morrendo de depressão. Eu não acredito no evangelho que ora para Deus restaurar um casamento perdido e com a sua língua destrói outras famílias. Eu não acredito. E não venha falar comigo de outro evangelho, porque eu não conheço. Não conheço. Eu conheço um evangelho que restaura as pessoas. Eu conheço um evangelho que ama as pessoas. É esse evangelho que eu vivo. É esse evangelho que eu vou viver até morrer. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a refletir sobre o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo com essa graça que nos achou? O que nós estamos vivendo como igreja?
Sabe, Deus disse em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5, Ele disse assim, ó, ame ao Senhor, seu único Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Então amar a Deus é uma ordem. Deus, mas e o livre-arbítrio? No amor não tem. É uma ordem você amar a Deus. Por quê? Façamos eles a nossa semelhança, conforme a minha imagem. Como que você é a imagem e semelhança de um Deus que diz que é amor e não tem amor? Como que você é semelhança de um Deus que pela graça te amou sem você merecer e você não ama o outro sem merecimento? Pastor, e se eu não amar a Deus? Então você vai amar outra coisa. Você vai amar o dinheiro, você vai amar os prazeres da vida, você vai amar Satanás. Mas você vai amar alguém. Porque Deus te criou com essa natureza. A natureza de que pela graça nós somos achados, e agora pela graça nós amamos aqueles que precisam da graça. Eu fui honrado nesse final de semana e eu entendi. Naquele ambiente, amados, que eu estive, Deus também falou algo muito forte no meu coração. Porque vocês sabem muito bem que Deus levantou esse ministério para talvez uma das missões mais difíceis do planeta Terra, que é tirar a religiosidade da cabeça das pessoas. Eu sei que Deus nos chamou para isso. E lá naquele dia eu fiquei encantado com tudo que eu vi lá. Uma maravilha, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa para você que está aqui. Não tem problema nenhum cantar o hino da harpa. Não tem problema nenhum cantar desafinado. Não tem problema nenhum pregar gaguejando. Não tem problema, sabe por quê? Porque Deus não gosta da música, Ele gosta de você. Deus não gosta da tua pregação, Ele gosta de você. Então, eu fiquei encantado com a simplicidade, com a unção, com os louvores. Eu falei, Deus, que lindo. Falei, Deus, mas então o que tem de errado? Porque o Senhor me chamou para essa missão. E Ele falou assim, meu filho, o que está errado aqui é que não tem amor. Porque a doutrina de homens que dominam sobre outros homens impede que a minha graça se manifeste. Então não tem nada de errado na comunhão dos santos. O que está errado é a cabeça de alguns que insistem em dominar sobre outros em nome de Deus. E é essa a nossa missão, amados. Em amor, mostrar para o mundo o que de verdade é ser a expressão de Deus na terra. E saber que nós estamos aqui para achar o perdido. Que o nosso papel não é fechar uma arca de Noé e dizer aqui dentro tem salvação, mas lá fora o mundo está perdido. Não, é dizer aqui porque nós entendemos que fomos salvos, então agora nós vamos salvar aqueles que precisam. E eu queria partilhar com você sobre essa graça que te achou e que me achou. Abre a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Wader, aumenta um pouquinho. Lucas 15, a partir do versículo 1. Todo mundo achou, irmãos? Amém, aleluia. Diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Segura aí, irmão, quem que chegava para ouvir Jesus? Cobradores de impostos e quem? Então nós estamos começando a entender, né? Vamos para o verso 2, olha o que diz. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Quem que murmurava, irmãos? Fariseus e mestres da lei. E o que eles falavam?
que Jesus fazia o quê? Comia com eles. Eu ainda prefiro ser a semelhança de Jesus. Vamos continuar no verso 3. Então Jesus lhe propôs essa parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os seus ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que está acontecendo de errado na tua vida e na minha é demônio. Na maioria das vezes, o que está acontecendo de errado na tua vida e na minha vida é falta de arrependimento. Porque a gente prefere culpar o capeta porque é fácil, porque demônio eu expulso, mas caráter eu tenho que mudar. Então o que falta na igreja de Cristo hoje não é expulsar demônio, porque isso a gente aprendeu a fazer com maestria. O que está faltando na igreja de Cristo hoje é se arrepender, porque o céu comemora muito mais uma ovelha arrependida do que 99 fariseus dizendo que sabe tudo. Sabe, amados, Jesus propôs essa parábola para eles e falou: quem que tem 100 ovelhas aqui, se perder uma não vai atrás? E que achando ela, reúne todo mundo e faz uma festa? Porque no céu tem festa quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos dizendo o que os outros devem fazer. Sabe, amados, nós precisamos começar a refletir nisso, porque Jesus, nessa parábola, Ele quer nos ensinar algumas coisas. Primeiro, é o valor que cada um tem aos olhos de Deus. Não importa o quanto degenerado você está, Deus sempre tem uma direção para você. Não importa o tamanho do estrago, não importa o quanto de sujeira, não importa aonde você andou, não importa nem aonde você está andando. Se você é uma ovelha perdida, Deus vai à tua procura. E vou dizer uma coisa, irmãos: Ele te acha. Ele te acha. Um dia Ele te acha, assim como Ele me achou. Eu já nem ovelha eu achava que eu era mais. Aliás, eu achava que eu era ovelha mesmo, negra. Ovelha negra sou eu. A minha família, um monte de coisa que ninguém nunca fez, só eu que fiz. Eu achava que eu era ovelha negra. Aí um dia eu, conversando com o Espírito Santo, falei: Espírito Santo, não tem solução para mim. O Senhor está tentando, eu já estava na igreja, o Senhor está tentando, e a carne gritando para fazer coisa errada ainda. E eu falei: não adianta, eu sou ovelha negra. E Ele falou para mim: não tem problema, eu gosto de ovelha, não importa a cor. Não importa que cor que você é. Sabe, irmãos, depois de achado, Ele não te larga mais. Não importa o caminho que você trilhou. Às vezes a gente está olhando para as pessoas hoje, estão vivendo uma vida muito difícil, uma vida ruim, uma vida cheia de problema, fazendo coisa errada. E a gente olha e fala assim: nossa, esse aí não tem jeito mais. Não tem pra gente, aos olhos humanos, mas para Deus sempre tem. E a gente precisa olhar o mundo através de Deus. Sabe, amados, Adão, quando estava no paraíso, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez, ele foi e escondeu a sua nudez. E aí Deus chegou e falou para ele assim: Adão, quem falou para você que você estava nu? Deus estava falando assim: Adão, quem que você está ouvindo agora? Porque Adão tinha mudado quem ele estava ouvindo. Porque quando ele ouvia Deus, ele não tinha problema de estar nu diante de Deus. E aí Deus estava querendo dizer para Adão, falar assim: Adão, o problema é que antes você olhava para o mundo através de mim. E você não tinha problema com a tua nudez, porque eu te protejo.
O problema agora, Adão, é que você está olhando para o mundo através de você. E agora você está vendo o tanto de pecado que você tem. Começa a olhar para o mundo através dos olhos de Deus. Porque você vai olhar para aquela pessoa que não merece. Você vai ter misericórdia, arrependimento, compaixão, perdão. Você vai ter tudo que Deus tem. Troca o olhar. Troca o olhar. Começa a olhar diferente. Porque é isso que Deus espera dos seus filhos. É isso que Deus queria que a gente fizesse. Jesus foi criticado, sabe por quê, querido? Porque ele andava com o que hoje a gente chamaria de maus elementos. Jesus estava andando com os cobradores de impostos, Jesus estava andando com prostitutas, Jesus estava andando com estrangeiros, pagãos. E porque Jesus andava com esse povo, os fariseus começaram a criticar. É a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, quando alguém me vê às vezes sentado numa mesa conversando com algumas pessoas que ainda não são pseudo-evangélicas, pessoas que não carregam Bíblia, pessoa que está lá, tem muita gente que vai e fala mesmo, eu sei que fala assim, eu sabia, esse pastor aí é desviado, você viu com quem que ele está andando? Eu estou andando com quem meu Jesus andou e vou continuar andando com eles, vou, eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele fez. Eu sei, não tenho crise de andar. E se eles tiverem que conhecer o amor de Deus, que seja pela minha vida. E eu estou igual Deus com Adão. Fala, pode ficar aqui, querido. Pode esconder atrás da graça de Deus que está em mim, que você vai estar protegido. Não tem julgamento que vai te condenar. Não há julgo mais sobre os filhos de Deus, querido. Sabe, essa crítica, amados, ela partiu da casta religiosa. Por isso que eu digo para vocês que a missão da igreja hoje de Cristo, que está sendo levantada nessa terra, é quebrar essa religiosidade de gente que acha que porque conhece a letra é melhor do que os outros. Gente que conhece a Bíblia é melhor do que os outros. Deixa eu te falar, Deus não olha isso, Deus olha o coração. Vou te falar aqui sem medo de errar. Talvez as pessoas mais puras que eu já conversei até hoje, as pessoas que eu mais senti Deus, foram pessoas que nunca leram uma Bíblia. Porque o coração deles é maior do que eles. Sabe, amados, nós precisamos começar a entender aquilo que está sendo derramado sobre nós. Se Deus está te dando a oportunidade de ler uma Bíblia, se Deus está te dando a oportunidade de celebrar como igreja, não faça disso uma arma para matar seus irmãos, mas faça disso uma mão estendida para salvá-lo. Deus não está levantando um exército de combate para matar os que não são crentes. Deus está levantando uma família para resgatar os filhos de volta para casa. Uma família que tem filho de tudo quanto é jeito, que tem filho de tudo quanto é jeito, que usa roupa de tudo quanto é jeito, que penteia o cabelo de tudo quanto é jeito, que fala diferente. Um monte de gente diferente, mas todos irmãos porque são filhos do mesmo pai. É isso que a gente precisa viver e celebrar como igreja. Jesus foi criticado pelos religiosos porque estava andando com esse povo. Eles começaram a falar, tá vendo aí? Ele anda com os pecadores e anda com as prostitutas e ele anda com os cobradores de impostos. Aí Jesus pega e fala depois uma outra parábola. Ele falou assim, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Você quer ter Deus na tua vida? Reconhece que você está doente. Você quer a presença de Deus? Reconhece que você é pecador mesmo. Para de entrar para o quarto e fazer aquelas orações de fariseu. Senhor Deus empoderado, aleluia. E ele olha lá de cima e fala assim, pode parar que eu te conheço. Para. Fala logo aí o que é. Fala, é isso mesmo, Senhor, eu sou essa miséria aqui mesmo. Essa miséria aqui, todo cheio de pecado, cheio de problema. Tem hora que eu não dou conta de honrar o Senhor, sou tentado o tempo todo. Ele vai falar, agora eu estou começando a te entender, pode continuar. Isaías, amados, Isaías estava lá, quando ele viu Deus. E aí por que você acha que um anjo foi lá e pegou uma brasa e foi lá e passou nos lábios de Isaías? Porque ele falou assim, Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Se ele tivesse falado, Deus, eu sou um homem de mente impura, Deus tinha pegado o anjo, tinha pegado uma brasa e tinha ido lá passado na mente dele. Se ele fala, Deus, eu sou um homem de coração impuro, Deus tinha pegado uma brasa e tinha passado no coração dele. Sabe por quê? Porque Deus só toca em você naquilo que você reconhece que você tem problema. Estamos vivendo uma igreja que parece que na reunião não tem problema. Não, vai diante de Deus e fala, Deus, eu sou isso aqui. Ele vai pegar uma brasa ali e vai tocar em você. Precisamos estar curado, irmão. Precisamos estar curado. Jesus era o único realmente santo.
E sabe o que ele fez? Ele desceu ao mais baixo nível possível, no meio dos pecadores, para encontrá-los. Você já parou para pensar, irmão? Pensa no céu. Pensa no Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então até você estava nele antes de Ele criar o mundo. Aí Ele cria o mundo, Ele tira você dele. E aí tem um momento que Ele precisa te resgatar. Sabe o que Ele faz? Se esvazia de toda a sua glória, se esvazia de todo o seu poder e desce. Desce tão baixo, que Ele achou homens endemoniados. Desceu tão baixo que Ele achou crianças esquizofrênicas. Desceu tão baixo que Ele achou mulheres devassas. Desceu tão baixo que Ele achou multidões assoladas por doenças. E a gente acha que a gente vem para Deus e Deus te tira desse ambiente e te coloca num pedestal. Não, num pedestal você está colocado antes da fundação do mundo. E quando você se torna imagem e semelhança de Cristo, Ele te tira desse pedestal e fala: agora desce lá onde precisa. Vai lá achar as prostitutas, vai lá achar aqueles homens que estão precisando agora, mentirosos. Vai achar as crianças que estão sendo molestadas. Vai achar eles lá. E leva a glória do Senhor lá. Leva lá. Desce, 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 desce. Sabe, querido, quando Jeremias, Deus foi falar com ele, primeira coisa que Deus falou para ele, falou assim: Jeremias, levanta. Deus estava querendo dizer: Jeremias, espera aí, deixa você entender um negócio. Primeiro fica de pé para você entender quem você é. Agora que você entendeu que você está de pé, que você é meu filho. Agora, Jeremias, desce na casa do oleiro. Desce, porque eu preciso te ensinar que vaso quebrado na mão do oleiro toma forma nova de novo. Desce, desce, igreja. Desce do pedestal religioso e vai para onde precisa. Desce do orgulho religioso e vai para onde precisa. Desce. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, estava lá em Mateus, se eu não me engano, estava lá no Monte da Transfiguração, Mateus 9. Jesus levou Pedro, Tiago e João para ver a coisa mais maravilhosa que eles podiam ver. Eles foram lá e viram uma manifestação do céu. Eles chegaram lá e viram Moisés e Elias. Eles subiram e viram Moisés e Elias. Quando Pedro viu isso, o Pedro é eu falo que eu sou igual o Pedro. O Pedro olhou e já falou assim: Deus, Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui, ó. Nós vamos fazer uma para o Elias, nós vamos fazer uma para o Moisés, nós vamos fazer uma para o Senhor. E nós não precisamos nem de tenda. Se o Senhor deixar nós aqui, nós fica só aqui. O Pedro estava querendo dizer o que a gente faz como igreja hoje. Você vem para cá, aí você vê a glória de Deus, você vê a manifestação de Deus, Deus te pega aqui, você sente Ele no coração. Aí o desejo que a gente fica, fala assim: Deus, faz uma tenda aqui, deixa eu ficar aqui. Eu não quero ir embora não, deixa eu ficar aqui. E aí a Bíblia fala que uma nuvem luminosa de glória envolveu eles lá, e uma voz que veio do céu falou bem assim para o Pedro: Pedro, cala a boca, não fala nada não. Pedro, eis aí o meu filho que eu tanto amo, ouça a ele. No meio dessa glória aqui, querido, você precisa ouvir a voz de Deus. E sabe o que Deus falou? Sabe o que Deus falou? E Jesus falou para Pedro, falou assim: gente, agora nós precisamos descer. Não fala para ninguém o que vocês viram aqui, mas agora vocês sabem o que vocês têm que fazer. E a Bíblia fala que quando eles acabaram de descer, a hora que eles desceram do monte, a primeira pisada deles lá embaixo, um já trouxe um menino que estava sofrendo epilepsia para Jesus curar. Você está entendendo que quando você vai para a glória, que você ouve a voz de Deus, que você entende o que você tem que fazer, quando você se dispõe a descer aonde você precisa ir, a primeira coisa que você vai encontrar é gente com dificuldade. Só que agora você já tem a resposta. Você já viu. Você não vive mais agora pelo que os teus olhos estão vendo, mas você vive por aquilo que você crê. A manifestação do céu. Todas as vezes que Deus vem nesse lugar, e Ele vem em todos os cultos. Ele vem em todos os cultos, Ele vem. É para te encher, para você sair lá fora e começar a mudar a situação dessa cidade.
começar a mudar a vida das pessoas. Foi isso que Deus estava falando, desce. Agora, o que Jesus enxergava nessas pessoas que o fazia amá-las desse tanto? Eu fico perguntando isso para Deus, eu falo assim, Deus, porque Deus fala assim, ama o fulano. Eu falo, Deus, mas é difícil, hein? Porque humanamente não é fácil. Amados, quando Deus encontrou o Pedro, lá que depois que ele ressuscitou, e aí o Pedro já tinha negado ele, por 3 vezes ele falou uma frase para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falava, o senhor sabe. Pedro, tu me amas? O senhor sabe. Pedro, tu me amas? Eu amo, Jesus. Então apacenta minhas ovelhas. Deus não perguntou para ele assim, Pedro, tu ama as pessoas? Porque se ele pergunta, o Pedro ia falar, de jeito nenhum. Mas porque você me ama, dê a sua vida por eles agora. Você está entendendo, amado? Não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência à vontade. A vontade de Deus é que você ame as pessoas. E é isso que Jesus então estava fazendo ali, porque ele enxergava. O que ele enxergava? Irmãos, o que Deus olha para você e vê hoje? Fala para mim, quando Deus olha para você hoje, aqui sentado nesse lugar, não na santidade religiosa que a gente arrota, mas na tua vida, humanamente você fala assim, Deus vê aqui um pecador miserável, sem vergonha, sem caráter. Mas deixa eu te dar uma notícia, sabe o que Jesus vê? Imagem conforme semelhança do meu Pai. O sangue de Cristo sobre a tua vida é que fez com que o olhar de Deus para você te limpasse. Então, apesar de toda a vida errada que às vezes você está vivendo, Deus lá do alto está olhando para você e falando assim, imagem e semelhança do meu Pai. Por isso que sempre há perdão, por isso que sempre há tempo de recomeçar, por isso que sempre há tempo de começar a amar Deus do jeito que a gente precisa amar, querido. E com esse olhar sobre a tua vida, você precisa olhar para as pessoas agora com o mesmo olhar. Jesus, lá em Mateus, também no capítulo 9, Jesus chegou numa cidade, num lugar, e a Bíblia diz que ele viu as multidões e ele se compadeceu, ele teve compaixão. Jesus se compadeceu. Sabe por quê? Aquelas multidões, amados, estavam com fome, estavam doentes, estavam mal vestidos, o povo estava andando no sol, era uma miséria só. É como se a gente chegasse hoje ali de fora, tivesse uma multidão de moradores de rua, de gente doente, de tudo. Jesus viu isso, mas a Bíblia não diz que ele se compadeceu por isso, porque estavam com fome, porque estavam sem roupa, porque estavam sem sapato, porque estavam sem educação. Não, a Bíblia diz que ele se compadeceu deles, porque eles estavam como ovelhas que não tinham pastor. Sabe o que o mundo está esperando lá fora? Não é uma reunião de ovelhinha para o pastor orar para sarar a dor de cabeça, não. Deus está esperando uma reunião de pastores dispostos a pastorear as ovelhas que estão sem pastor lá fora. Sabe por quê, querido? Porque o dia que tiver isso, não vai ter mais fome, não vai ter mais gente sem roupa, não vai ter mais gente doente. Eu sonho com esse evangelho, querido. O evangelho onde todo mundo tem pelo menos um prato de comida nas refeições. Eu sonho com esse evangelho de gente que tem dignidade de andar junto como família. É esse o evangelho que eu sonho. Não um evangelho de troca. O que eu faço para o Senhor me dar alguma coisa? Irmão, eu estava conversando com o irmão Valdemar ontem à tarde aqui, ele me falou um negócio, eu fui embora com aquilo na cabeça. Eu falei, Jesus, o Senhor precisa vir rápido com o convencimento do teu espírito, porque senão nós estamos perdidos. Ele estava me falando que escutou uma certa época da vida dele, uma reunião de pastores, conversando uns com os outros, a respeito de fazer umas camisas, uns panos de prata, uns negócios lá, que era de um ministério. E a conversa não estava só em fazer, a conversa estava em quanto isso ia dar de lucro. Deus conhece meu coração, irmãos. Conhece o coração da minha casa. Esse lugar que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui que Deus está nos dando aqui, são irmãos que se levantam e vem cá e oferta e faz e aparece, porque isso aqui é um mimo de Deus para nós. Deus fala assim, Lúcio, eu estou arrumando a minha casa para receber bem os meus filhos. Só que tem uma coisa,
na minha mesa, essa mesa que eu estou preparando com vocês lá, precisa ter os meus filhos que moram na rua, precisa ter as famílias que estão sendo destruídas, precisa ser aqueles que estão feridos da religião, porque se não tiver eles, não tem sentido você trazer eles para minha casa. O nosso coração está lá na rua, nosso coração está lá nas escolas, está lá no Projeto Avivar, nosso coração está lá. Não vem falar para mim que o nosso coração está aqui não, porque você não nos conhece. Se você andar com a gente, você vai ver que a mesma alegria de pregar que eu tenho com esse microfone aqui na mão, eu prego debaixo de uma árvore para 2 pessoas, para uma só. É a mesma coisa. Eu não estou preso nisso. Eu não estou preso, porque tudo aquilo que tem poder de te mover, tem poder de te parar. Se você for movido pelo dinheiro, o dia que você não tiver dinheiro mais, você para. Se você for movido pela fama e pelo microfone, o dia que você não tiver isso mais, você para. Mas se você for movido pelo Espírito de Deus, nem a morte te para, porque você vai voltar para o céu. Somos movidos pelo Espírito Santo. Sabe, amados? Então Jesus, ele tinha essa compaixão das pessoas. Amados, é muito fácil a gente perder esse olhar de vista. É muito fácil. É só a gente começar a olhar para as pessoas e começar a ver só os erros. Começar a olhar para as pessoas e começar a julgar elas pelos erros delas. Ah, ela fez isso, ela fez aquilo, então agora vai dar problema, Deus vai pesar a mão sobre a vida dela. Meu irmão, se Deus fosse pesar a mão sobre a minha vida por tudo de errado que eu tinha feito, eu não estava nem aqui mais. A mão de Deus não pesou. A mão de Deus me salvou. Salvou. Sabe o que pesa sobre as pessoas? Ignorância religiosa. Isso pesa. Isso pesa. Mas a graça não. A graça de Deus não. E a gente começa a olhar para essas pessoas e a gente começa a se autoproteger como se a gente fosse santo demais. Aí a gente começa a falar assim: eu não vou andar com esse povo mais. Ah, eu não ando com essa pessoa mais, eu me converti agora. Gente, quantas pessoas que eu conheço que se converteram ao Evangelho, nem foi a Jesus, ao Evangelho, e pararam de ir na casa da família, porque eu não vou lá mais agora. Eu não vou lá mais, sabe por quê? Porque lá o fulano ainda tem práticas que Deus condena. Ah, é? E como é que ele vai conhecer Deus? Como que ele vai conhecer o amor de Deus? Se você que agora conhece Ele não vai lá. E não vai lá apontar o dedo na cara dele, não. Vai lá e senta com ele, conversa do amor e pronto, resolveu o problema. Vai lá apontar, não. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos começar a ver isso. A graça que nos achou precisa ser multiplicada na vida daqueles que ainda estão perdidos. E não é porque você está salvo em Cristo que agora você pode condenar as pessoas. Você não tem esse poder. Porque aquele que podia te condenar te salvou. O único que tinha o poder de te condenar te salvou. Pastor, mas eu ainda não fui. Mas a graça está na mesa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente começa a ter mais do que a gente precisa, presta bem atenção nisso aqui. Quando a gente começa a ter mais do que a gente precisa, humanamente falando, a tendência que a gente tem no coração é de levantar um muro mais alto para proteger aquilo que eu acho que é meu. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quando você começar a ter mais do que você precisa, constrói uma mesa maior para que mais pessoas possam desfrutar daquilo que Deus está te dando. O meu papel hoje como pastor aqui nessa igreja, com esse microfone na mão, não é construir um muro ao redor dessa denominação. É construir uma mesa enorme para que todos os filhos de Deus dessa cidade possam se sentar nela. E não interessa se esse culto vai ser lá no prédio da Assembleia, se vai ser aqui, se vai ser na Deus é Amor, se vai ser na praça, não interessa. O que interessa é que os filhos e o Pai precisam estar presentes. Esse é o nosso coração. Deus sabe disso. Deus sabe. É isso que Jesus amava essas pessoas. Ele via isso nelas. Sabe, às vezes nós passamos a vida sentados num sofá, reclamando do noticiário. Ah, o governo subiu o gás de cozinha.
vem uma notícia dessa, o governo subiu o gás de cozinha. Aí o povo começa a criticar. Esse governo aí, nem assumiu, já assumiu. Não, é o outro, é o antigo. Não, meu irmão, sabe o que é um sinalizador disso aí? Subiu o gás de cozinha. Provavelmente nos próximos dias vai ter mais gente que não tem condição de cozinhar. Provavelmente nos próximos dias vai ter gente que vai passar mais dificuldade. Então o que é um coração de um filho de Deus? Senhor, eis-me aqui, eu entendi o sinal. Ao invés de eu criticar, eu me disponho. Eu me disponho. O céu sinaliza o tempo todo. O céu sinaliza o tempo todo. Sabe, querido? Que Jesus nos ensine a resgatar o perdido. Sabe, que tem um abismo muito grande. Está tragando os filhos muitas vezes dentro da própria igreja, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, querido. A graça que te achou continua disponível para todos. Talvez você não está entendendo o que Deus fez na tua vida, mas eu vou te lembrar aqui hoje. A graça foi o amor de Deus que te achou lá naquele quarto de motel. A graça de Deus é o amor de Deus que te achou atrás daquela mesa de bebida. A graça de Deus é o amor de Deus que te achou no meio daquelas drogas. A graça de Deus é o amor de Deus que te achou no meio do sangue daquele homicídio. E hoje, achado na graça, como que nós conseguimos negar ela? Como que nós olhamos hoje para essas pessoas que estão no mesmo lugar que você teve, no mesmo lugar que eu tive, e não ter o mesmo amor? Deus é um pastor que ainda continua em ação, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Deus relaciona muito a figura dele a um pastor. Na Bíblia você vê algumas passagens, Deus relacionando a natureza dele com um pastor. E eu vou te falar uma coisa, querido. Muitos, presta atenção nisso aqui. Muitos foram ungidos e vão ser ungidos com roupa de pastor. E em algum momento da vida vão ser colocados no lugar de rei. Mas não podem esquecer que foram ungidos com roupa de pastor. Isso aconteceu há poucos dias comigo. Eu fui ungido com roupa de pastor, irmão. Sabe por quê? Porque pastor tem cheiro de ovelha. Eu tenho cheiro de gente comigo. Eu fui ungido pastor, menino pastor, pastor de ovelha. Só que o diabo vai vendo o movimento que Deus está fazendo e ele tenta te iludir. E aí ele começa a pôr na tua cabeça que agora Deus gosta tanto de você que ele te transformou num rei. O ministério está crescendo, as coisas estão dando certo, Deus vai fluir nas nações. E o diabo sopra no teu ouvido: agora ele te transformou em rei. Não. Ele soprou isso no meu ouvido há poucos dias atrás. Ele te transformou em rei. O Espírito Santo veio e falou assim: não. Deus não te transformou em rei. Ele pode até te colocar no lugar de rei, mas você é pastor.